Dourados em Revista, mais um programa escolhido a dedo por nossa produção para atingir todos aqueles que têm interesse em estudos e, ao mesmo tempo, aqueles que, não sendo estudados, admiram aqueles que estudaram. Tão bonito isso, né? E hoje nós vamos estar falando da língua. Uma delas não é a nossa língua portuguesa. Para iniciar, eu vou recordar aqui uma piadinha que se fez uma vez de um gato correndo que nem doido, porque tinha um cachorro querendo pegá-lo. E ele corria para um lado e o cachorro ali e tal. De repente ele achou um buraco e se enfiou justamente onde o cachorro não tinha como entrar. E cada pouco ele ficava ali, só para ver se ele estava, não estava, não é? Falei, eu só saio daqui quando esse cachorro for embora. De repente, ele escuta um miado. Aí ele falou, uai, coisa boa, mano. Se tem miado, tem gato. Se tem gato, não tem cachorro. Então agora eu saio. No que saiu, o cachorro pegou ele. Antes que o comesse, o gato falou pro cachorro, escuta aqui, explica primeiro. Cadê o gato que latiu aí agora há pouco? Ele falou, rapaz, nesse mundo, quem não tem mais do que um idioma acaba morrendo, entendeu? Tá aí o segredo. Esse gato aí era eu me fingindo de gato. Tem essas coisas assim que parecem brincadeira, mas que no fundo, exercita no homem o desejo de imaginar que ficar só na língua que ele aprendeu por nascimento não é bom. Por outro lado, existem empresas que exigem sim, certo? Que a pessoa seja no mínimo bilíngue, que ela fale muito bem 2 idiomas. Pode ser o próprio de nascimento. Mas hoje nós vamos conhecer alguém que trabalha uma língua que não tem nada de semelhante com o nosso português e que, no entanto, é extraordinariamente importante para os dias de hoje, principalmente porque ela é a língua comercial do mundo. Imaginou isso? Nós temos uma, né, que é a língua da diplomacia, que é o francês, a nossa que falamos, e a que é mais falada no mundo, certo? Que é o mandarim, pelo número de chineses que existe. Mas se fosse pelo número de países que falam a língua, aí teria que entrar outra, a espanhola. Que essa sim, basta ver, América do Sul só não tem espanhol, no Brasil, Guiana Francesa e a Guiana, que é a antiga Guiana inglesa, além do Suriname também, né? Que não fala. Agora você imagina a quantidade de país tem aqui. Lá para fora, na África e Sudeste Asiático, nós encontramos também. Fique ligado, que se você nunca estudou inglês e gostaria de estudar, se você gostaria que teu filho estudasse, já que você não estudou, fique ligado no nosso programa. Daqui a pouquinho você vai conhecer a nossa querida Caroline. Se eu olhar para ele e falar, mas essa mulher não é francesa, não é japonesa? Não sei. Daqui a pouquinho você vai conhecê-la. Dourados em Revista, vai e volta já. Não se esqueça que o nosso programa, dentro da grade de programas da TV Gran Dourados, são feitos para Dourados, para o Estado, para o Brasil e para o mundo inteiro através do YouTube. E outra coisa, né? Daqui a não sei quantos anos você vai lá, tá lá o programa para você recordar. Tá bom? Vamos e voltamos já.
Dourados em Revista, programa de nossa TV Gran Dourados, que a gente realiza para a nossa cidade, trazendo tudo que nós temos de importante. Aqui pintou um negócio importante, você vai ver aqui. Tem TVs que só pinta aquilo que é bagunça, matou, xingou, aprontou, acidentou, aí vem no nosso não. O nosso é o seguinte, o que existe melhor, vem para cá. E aí nós divulgamos... Opa! Chegou aqui para nós, meu. Olha aqui, olha aqui. Vamos dizer para você o que é esse trem ajeitado que chegou aqui na minha mão agora. Tá quente? Por que, meu diretor? Saiu do forno agora? Ai, daí, olha aí. Quem é essa mulher lindona que tá aqui, hein? Sabe o nome dela? Daí dentro acho que tá o nome. Será? Pô, esse aqui tem que saber. Uma mulher bonita desse jeito aqui, mano. Deixa eu ver. Tá bom. Ceguinho aqui, não vai enxergar nunca. Bom, essa revista aqui é a famosa revista do Farol, publicada também aqui pela TV Gran Dourados e circunda aqui em todo o sul do estado. Totalmente gratuita. E olha, vamos falar correto, né? Gratuita, fortuito, porque na televisão ontem... Eu estava vendo um programa ali da subsidiária da Globo e o diretor falou assim, rapaz, é gratuito. Chegou a doer aqui, ó, doer. Fortuito, muita gente fala fortuito, até porque não sabe nem o que significa. Agora, esse gratuito é duro, viu? É duro. Opa, estou vendo aqui a carona do nosso pastor, que também tem um programa aqui na nossa TV, pastor Sérgio. E ele fala, a família é a base de tudo. Exatamente, né? Alicerce e tudo mais. Mulherada bonita que tem aqui, seu Pigalle e companhia, Cacilda. Muito bom. E fala de tudo quanto é assunto, hein? Dica de culinária, sorvete caseiro de morango. E apresenta aí também várias empresas, inclusive do nosso irmão Paraguai. Entendeu? Traz aqui... E também tem um outro aqui, é o pastor Ildemar, com Mãe Guerreira do Lar. A gente fala que quem... Bom, a gente não, né? A Bíblia fala que o sustentáculo da família é o homem. Quer dizer, é o homem naquela época, né? Porque hoje em dia é a mulher mesmo. Segura as pontas de tudo quanto é jeito. Agora prepare-se, porque nós vamos ver essa menina que é... com a carinha toda japonesa, mas o sobrenome dela é Finamor Couto, que não tem nada a ver com japonês, né? Ela é simplesmente professora, formadora de língua inglesa na SEMED, Secretaria, né, Municipal de Dourados, coordenadora do projeto Inglês Interativo. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, pessoal, não tem nada de puxar saco de ninguém, não. Mas olha, essa Marinisa, quando entrou aí nessa Secretaria de Educação do nosso município, essa baixinha fez uma revolução tamanha que hoje alunos se orgulham de estudar na prefeitura. Que bonito isso, rapaz. E não tem essa de trocar por escola particular, mas que da onde? Até porque tem muita escola particular por aí, que estão indo lá para aprender como é que se faz, como é que se ensina determinadas coisas. Nós temos até um laboratório astronômico, que eu vou trazer aqui a coordenadora desse projeto. Vocês vão ver que coisa mais linda. A meninada já está olhando o céu aí de uma maneira completamente diferente. Caroline, mas que para mim é Carol. E para nós lá dentro é Carol também. Boa tarde, querida. É um prazer enorme receber você aqui, porque nós vamos mostrar para esse povo como é que se ensina inglês de uma maneira totalmente diferente, não é isso? Uhum. É importante estar aqui e eu agradeço o convite, né, de poder participar, principalmente sobre esse assunto que faz parte da minha profissão, da minha pesquisa, do meu dia a dia, né? Então é uma pauta importantíssima. Por outro lado também, Carol, se eu não me engano, pelo que eu escuto você falando, você deve estar fazendo mestrado e
partir para doutorado, não é isso? Eu concluí o mestrado no final de 2013 e daí eu ingressei no doutorado em 2014. Agora estou no 3º ano do doutorado escrevendo a tese, que também é nessa área de ensino de inglês. Eu acompanho alguns professores da rede desenvolvendo a pesquisa sobre o trabalho docente do professor de inglês. Vamos falar de uma forma praticamente jocosa, né? Divertida do que eu vou falar aqui, mas que a seriedade permanece mesmo na jocosidade, viu? Eu sempre disse que o inglês é a língua mais fácil que existe para alguém aprender, pelo menos para conversar, não digo para escrever ou coisa e tal, porque ali você não tem conjugação verbal, certo? Na verdade, quando você vai conjugar um verbo, se ele é regular, você vai, eu, tu, de um jeitinho. Aí muda só na terceira, depois volta no mesmo jeitinho até o final. Bem diferente, né? De nossa língua portuguesa, da língua espanhola, e nem se diga do alemão. Que o alemão, além de conjugação no verbo, tem declinação nas palavras. Isso me lembra bem do latim, dos meus velhos tempos. Deus me livre e guarde. É bem assim, não é, Carol? Porque é fácil a pessoa começar a aprender essa língua aí. Porque para eles é assim, ó, eu ir, tu ir, Isso. Nós ir, vós ir, eles ir. O cara fala, mas como assim eles ir? Explica isso aí para nós, porque aí o pessoal vai gostar. Fala, essa língua eu quero para mim, eu gosto. Na verdade, a diferença provém basicamente por conta da origem das línguas, né? A língua portuguesa, que é a nossa língua materna, ela vem de origem latina, então herdou dos casos, né? Acusativo, etc. Então, daí vem a complexidade aí da estrutura da língua portuguesa, que já não tem no inglês. E o senhor citou um exemplo muito clássico, né, da conjugação verbal, que de fato, enquanto aqui nós temos uma série de terminações diferentes, né, para as conjugações verbais, no inglês isso é bem mais reduzido. Então, por isso se torna mais simples. Vamos lembrar uma coisinha, porque senão alguém vai falar, será que o Benê não sabia disso? E o que eu falei quando se refere ao presente, ao tempo presente, porque se é tempo passado, aí não tem diferença nenhuma, vai de cabo a rabo do mesmo jeito, não é assim? Exatamente. A gente fala do terminal, né? Agora, você gostou da historinha do gato e do cachorro? Gostei. Eu acho que essa história aí que o senhor contou traduz bem a importância e a necessidade de aprender, saber uma segunda língua, né? Uma língua estrangeira, principalmente essas línguas que estão aí na modernidade, nos negócios, na ciência, no turismo, né? Porque a língua ela não é apenas um luxo, né? Uma língua estrangeira ela não é um luxo, um passatempo apenas, né? Mas nesse caso aí, na historinha, por exemplo, dominar uma outra língua foi um instrumento de poder, né? Verdade. Onde o personagem, né, que é o cachorro, conseguiu o que ele queria porque dominava a língua do outro, né? Então, nesse sentido que a gente tem que olhar para a aprendizagem de línguas, né? Muitas vezes as pessoas desanimam, falam que é muito difícil, que se escreve de um jeito e se pronuncia de outro e tal. A estrutura fonética, né? O movimento que tem que fazer com os músculos é diferente. Mas eu acho que antes de tudo, o aprendiz ele precisa se conscientizar dos seus objetivos, né? Enquanto estudante, enquanto profissional e também enquanto cidadão. Da língua enquanto um instrumento de poder, de posicionamento mesmo. Eu estou aqui, de vez em quando você não repara que eu estou babando aqui de ver você falando com tanta loquacidade. Por melhor que a pessoa fale, o sotaquezinho famoso não tem jeito de esconder, não é, Carol? Exatamente. A gente observa isso nos alunos, né? Alguns fonemas da língua inglesa, eles têm mais dificuldade de aprender.
né? Então é com o tempo, com muita prática, exercitando mesmo. Porque veja bem, o nosso aparelho fonador está habituado a um tipo de pronúncia, a um tipo de fonema, né? Então é a partir da convivência com essas outras estruturas que o aprendente vai começar a desenvolver também. Então é importante ouvir muita música, assistir bastante filme com o áudio em inglês, para que o cérebro vá se acostumando, né, a escutar isso e a naturalizar esse tipo de som. E daí quando o aluno vê, ele também está produzindo sem problemas. Carol, nós vamos vagar agora, vamos viajar no mundo aí. A origem das línguas, você acha que realmente é proveniente lá da Torre de Babel? Segundo, será que aquela Torre de Babel não é apenas uma história, metáfora, né? E metafórica ainda, para dizer como surgiu? Porque é simples, você vê, por exemplo, no nosso país, não chega a ser diferente a ponto de você não compreender, mas tem muitas coisas que faladas rapidamente na Bahia ou mesmo no Rio Grande do Sul, foge ao nosso conhecimento. Eu vou perguntar isso para você depois do intervalo, quando você vai mastigando uma ideia sua, como é que nós podemos entender a origem das línguas no mundo. Vamos e voltamos já já. Dourados em Revista, hoje nós vamos navegar aqui na língua inglesa, falando bonito, etc e tal. As línguas, elas surgiram lá da maneira como surgiram, mas igual é contado pela Bíblia, espera, tem gente que fala, nossa, você vai contrariar a Bíblia. Meu Deus do céu. Tua opinião, Carol, sobre essa origem das línguas? Quanto à Torre de Babel, eu acho que essa questão bíblica, ela é bem pessoal, né? Cada um interpreta a sua maneira, né? De acordo com a sua própria percepção. Eu acredito que o mais importante na metáfora da Torre de Babel porque até então todos falavam a mesma língua. Ou supunham, né, que falavam a mesma língua. E se entendiam, digamos, e com o objetivo de construir uma torre e chegar aos céus, né? Que na verdade tudo isso é muito simbólico, né? Quando o homem quis chegar até o céu, o objetivo era ser Deus, né? Chegar até Deus, ser Deus e dominar. Então, a ocasião de confundir as línguas dos homens, né, veio justamente para que eles se colocassem nos seus lugares, né, de seres humanos, para dizer, o ser humano tem o seu lugar na Terra, né, assim como Deus também tem a sua função, né. Então, eu acho que mais importante do que dizer se as línguas vieram da Torre de Babel ou de outra origem, é a gente entender que as línguas diferentes, elas traduzem as nossas diferenças também. Perfeito, agora, como nós vamos utilizar isso, né, para o bem ou para o mal, isso depende de cada um de nós, né? Porque eu posso entender, por exemplo, como o senhor citou, no próprio Brasil, né, somos todos falantes de língua portuguesa, ou de línguas portuguesas, né, já que um objeto, aqui no meu estado, eu chamo de um jeito, em outro estado, né, os falantes daquele estado vão chamar de outra forma. Então, eu posso utilizar isso para o meu conhecimento, para admirar a cultura, né, essa variação linguística que existe no meu país. Ao mesmo tempo, isso também pode ser motivo de evidenciar as diferenças que existem de uma forma negativa. E daí que vem o preconceito linguístico, as intolerâncias, o preconceito com quem tem um sotaque, né, de determinada forma. Isso é muito comum. Então, eu acho que o mais importante na Torre de Babel é a gente olhar esse sentido filosófico, né, para dizer o quê? Que nós somos diferentes, falamos línguas diferentes, porém, nós somos responsáveis
pelo que nós vamos fazer diante disso, né? Ou para evidenciar as diferenças de forma negativa, ou para a gente se conhecer e se admirar também, e aprender um com o outro, né? Eu acho que é um pouco disso. Carol, a meninada, quando você está dando aula para eles, deve ficar assim, boquiaberto. Você fala com uma destreza de conhecimento que é maravilhoso. E você disse assim, de uma maneira, inclusive, teológica, né? Não bíblica, mas teológica, de que há um Deus só. Esse é uma língua só, porque é a língua do coração. Você não fala com Deus, você pensando, você está se comunicando com Ele. E uma coisa é verdadeira, eu acho que se nós entendêssemos um pouco as diferenças que, né, são perceptíveis entre um homem e outro, entre um povo e outro, seria até muito mais interessante para a convivência. Aliás, falou-se muito aqui no Brasil, está morrendo muito índio, porque colocaram ali religiões, né, nas tribos deles, que confrontavam violentamente com tudo que eles pensavam. E aí eles começaram a se matar. Então isso que eu falei é para complementar isso que a Carol falou. As diferenças que existem entre cada povo, se nós entendêssemos e valorizássemos essas diferenças, com certeza os povos seriam bem diferentes, não é, Carol? Com certeza. Eu acho que um cuidado que a gente precisa ter, e tem até pesquisas, né, sobre isso, o pessoal fala muito do perigo da história única. É muito perigoso quando a gente enxerga para uma realidade de uma forma única, e existem muitos exemplos para isso. Por exemplo, como talvez as pessoas de fora enxergam nós brasileiros, ou até nós mesmos, como que nós nos enxergamos? Todo brasileiro gosta de futebol, vai à praia e gosta de carnaval, né? Então, se a gente parar para pensar, nem todo brasileiro gosta disso, né? Então, existe um perigo quando a gente torna muito única a história de um povo, né? E, inclusive, de uma comunidade de língua, né? Uma comunidade linguística. Nem todo mundo fala da mesma forma. Carol, agora nós vamos entrar na tua seara. Como é que nasceu esse projeto na prefeitura de trazer para o aluno da prefeitura, que muitas vezes era relegado ao segundo plano, porque as coisas boas só tinham escolas particulares? Como é que apareceu isso? Um projeto que sim, tornou-se tão fabuloso e que tem motivado inclusive os pais em ir lá para aprender junto com o filho. Como é que foi isso? Como é que surgiu? Então, o projeto Inglês Interativo, ele nasceu este ano, né? Nós estamos no primeiro ano de execução. É um projeto piloto, né? Tudo para nós é muito novo e a gente tem feito assim, muitas reflexões em torno disso. No ano passado, quando eu assumi a função de professora formadora dos professores de inglês da rede municipal, a Marinísia já havia sinalizado para nós do desejo, né, que ela tinha de que isso se concretizasse. E a necessidade, todos nós sabemos que tem, né? Tem uma demanda, com certeza. A gente tem aí muitos alunos na rede que gostariam, né, de aprender mais ainda o inglês por diversas questões, né? Simplesmente porque gostam, porque têm objetivos no futuro. Então, por que não? E então a ideia veio primeiramente dela, né? Refletindo assim em alguns momentos, eu sempre penso que é uma ideia assim que talvez muita gente já havia pensado, né? E que deveria existir, que deveria acontecer, que os alunos da rede deveriam ter essa oportunidade também. Mas ela fez isso, né, acontecer. Então, o ano passado nós começamos as discussões, escrevemos um projeto, demos um nome, né, Inglês Interativo. Foi feito todo um estudo em torno de que abordagem a gente iria utilizar, qual era o público-alvo que nós iríamos atender. E aí esse ano nós conseguimos iniciar com as turmas. Então, desde março, o curso já iniciou, está acontecendo. E a gente tem periodicamente sentado para refletir sobre tudo isso, né? Como que tem acontecido.
O projeto atende alunos desde o primeiro ano até o 9º, né? Então pega todo o ensino fundamental. Foi muito importante essa abertura, né, que a Marinisa deu para que todos os alunos da rede, todas as séries, pudessem ter essa oportunidade. Inicialmente nós começamos com 150 alunos, né, 150 vagas, e distribuímos entre todas as séries. Deixa para o pessoal poder entender bem. Esse inglês interativo ele é fora do horário, né? Isso, os alunos têm a disciplina de língua inglesa normalmente na grade curricular. Agora, o projeto de língua inglesa é um curso de inglês no contraturno escolar. Então, os alunos têm a disciplina normalmente na escola e aí, no contraturno, eles vão até o local do curso para participar do projeto, que são 3 horas por semana de estudo. 3 horas 3 por horas. semana. É isso aí. Eu estava lembrando aqui de uma coisa também dessas, né, esporádicas da vida de professor. Em Campo Grande, quando começou pela primeira vez, né, aquela briga terrível, porque estava tendo aumento de mensalidade todo mês e tal, isso, 79, 78, 80 anos, faz muito tempo. E eu me recordo que tinha uma professora que era dona de um curso de inglês, mulher até de um deputado. Vou citar o nome dela porque não tem nada a ver. E aí, ela chegando lá, falando e metendo pau no Dom Bosco, no Objetivo, porque aumentou e tal. Eu me levantei e falei, escuta, professora, a senhora pode me dizer, eu estou interessadíssimo nas aulas de inglês, quanto é que a senhora cobra? São 3 aulas por semana, né? 3 aulas por semana. Quanto é que a senhora cobra? E ela falou. Eu devolvi para o povo, falei, agora vocês multiplicam por 10 essas 3, porque nós temos 30 aulas no colégio. E aí, quanto é que deveria custar o nosso curso? Nossa, essa mulher ficou brava, né? E acabou com todo o projeto dela, se queria ficar por cima. Mas eu queria também saber, Carol, depois do nosso intervalo, inglês talvez seja como o esporte. Um professor vai ensinar voleibol. Tem um monte de gente que já sabe dar cortada e outro que não sabe nem como pegar a bola. No inglês é talvez a única matéria, que ele pode chamar de matéria, que acontece a mesma coisa. Tem aluninho lá que não sabe nem falar I love you, entendeu? E tem outros que já querem até falar, trocar umas expressões. Eu quero saber como é que você resolveu isso no inglês interativo, tá bom? Ok. Dourados em Revista, um programa de sua TV, Dourados para a nossa cidade, o estado, o Brasil e o mundo através do YouTube. Olha, eu fiquei muito feliz com o que está acontecendo nessa semana agora, que é o Diogo e a Jailza, ele diretor do Lloyd Bonfim e ela diretora do Joaquim Mugim. Que espetáculo de explanação esses dois estão fazendo, maravilhoso. E não vou deixar de falar, quase tudo que a gente fala na Secretaria de Educação é Marinisa, é Marinisa, é Marinisa. E eu sou até feliz por falar dela, sabe por quê? Porque ela foi minha aluna, os filhos dela foram meus alunos, então eu estou bem acompanhado ali e sei por que gosta tanto e por que valoriza tanto a educação. Nós vamos e voltamos já já. Dourados em Revista, programa da sua TV Dourados para a nossa cidade, o estado, o Brasil e o mundo através do YouTube. Hoje nós estamos aqui com a professora formadora de língua inglesa da CEMED, ela que é coordenadora também do projeto Inglês Interativo, Caroline Finamor Couto. Pro povo, agora para nós é Carol, né, Carolzinha?
Carol, aquilo que eu falei, tem alunos de inglês que às vezes até sabem até escrever, outros conseguem falar, e a maioria que nunca viu inglês a não ser em recorde de jornal. E aí? Então, nós dividimos o grande grupo de 150 alunos em 5 níveis. Até porque o material didático que nós adotamos sugere isso, que nós tenhamos 5 níveis de alunos, né? Perfeito. Nível de inglês. Primeiro critério que nós utilizamos para selecionar esses alunos em cada nível foi a série que ele está na escola, né? E aí, juntamente com isso, a idade dele. Justamente por entender que, dependendo da série, né, ele vai saber tanto de inglês. Então, nós separamos da seguinte forma: os alunos de primeiro e segundo ano das séries iniciais compõem o nível 1, os alunos de terceiro e quarto ano compõem o nível 2, e assim por diante. Quinto e sexto, o nível 3, sétimo e oitavo, o nível 4. E o nono ano ficou com o nível 5. Mas mesmo assim, por exemplo, no nono ano, nível 5, nem todos ali sabem inglês, e às vezes nem viram. E aí, como é que faz? Então, nós tivemos alguns casos de alguns alunos que tiveram, mesmo estando no nível da sua idade, da sua série, desenvolver algumas dificuldades na aprendizagem. Então, assim, como nosso principal objetivo é atender o aluno nas dificuldades que ele tem, a gente sentou, conversou para discutir como que seria feito. Então, conversando também com esse aluno, né, e com a família, expondo ali as dificuldades de aprendizagem, nós voltamos esse aluno para o nível anterior. E isso foi muito tranquilo. Sem constrangimento para ele? Muito tranquilo, né? Eu acho que tem que ter todo um diálogo com o aluno, porque eu acho que em todo o processo de aprendizagem, mas principalmente quando é uma segunda língua, o aluno precisa estar muito consciente do seu próprio processo de aprendizagem. É importante que ele entenda como ele aprende, né? Porque se ele entender como ele aprende, ele vai conseguir fazer as coisas por conta própria também, né? Nos tempos livres. Escuta, como as famílias aderiram a isso? Porque diz que tem pai até que quer ficar lá, assistindo aula e tal. Então, no começo nós contamos muito com as escolas para ajudar na seleção desses alunos, né? Para que as escolas indicassem esses alunos, mas a responsabilidade de levar os alunos e buscar até o local do curso é da família. Então, a gente acompanha, assim, os relatos, né, das mães, dos pais, das avós que matricularam. Temos, por exemplo, casos de pais que têm até 4 filhos matriculados no curso, né? Então, tem sido, assim, muito gratificante escutar os relatos deles. Só um minutinho. E quanto que os alunos pagam por esses cursos? Não pagam nada. Tá bom. Vai escutando aí, vai escutando. E não é só isso, não, tem um monte de cursos. Eles não pagam nem a mensalidade do curso e também não pagam material. Material didático qualquer. Nós adotamos um material didático de uma coleção que chama Get Smart, que é de uma editora de Curitiba que se chama Uninter. Então foi feito todo um diálogo com a editora. Eu e a coordenadora Rose tivemos a oportunidade de ir até a editora, conhecer como é feito esse material, a filosofia da editora, e daí nós fechamos com eles a adoção do material. O material é completo, tem o livro do aluno, livro de tarefas e tem inclusive um CD para ele escutar em casa as pronúncias. Então, tudo isso tem feito com que os pais fiquem muito satisfeitos, né? A oportunidade que o filho tem de estudar uma segunda língua, que até então era um privilégio só de classes mais altas, né, da sociedade. Então, o fato dele levar o filho dele até lá para estudar inglês é uma grande alegria. Com 1 ano de projeto, o que você acha que você já encontrou assim de maravilhoso, né, junto dos alunos? Olha, eu tenho acompanhado o projeto e eu acho que só o fato de ver essas crianças chegando até a CEMED, né, ansiosos com seu material para estudar inglês, isso já é muito gratificante para mim. Eu acho que não só as crianças em si, mas eu acho que a família toda se mobiliza para isso, porque chega aquele determinado dia,
né, o responsável tem que se organizar para levar até lá. Eu fico antenado, e isso já está também educando essa família para a importância dessa segunda língua. Então, eu acho que não estamos trabalhando só com o aluno, mas com todas essas famílias que estão tendo acesso a isso. Um exemplo bacana que eu posso falar também é que quando a gente fala de escola, talvez a gente pense só aqui nas escolas urbanas, que estão próximas, né? Verdade. Mas um dos pontos do projeto é incluir todas as escolas mesmo. Então, as escolas indígenas, né, foram convidadas também para participar, e as escolas do campo também. Talvez alguém pode pensar, mas a população indígena não vai ter interesse nisso. As escolas do campo, os alunos moram longe, como que eles vão fazer para ir? E aí que a gente se enganou e se surpreendeu, porque as famílias do campo se organizaram. Cada dia, cada semana, um pai coloca as crianças no carro e leva o seu filho e o dos outros. Então, cada semana, né, eles se organizaram. Então, a gente viu assim o empenho dessas famílias. E os alunos indígenas também estão frequentando. Então, eu acho que a beleza do projeto é justamente isso, né, que está atendendo alunos de 1º ao 9º ano e de toda a diversidade de escola que a gente tem aqui em Dourados. Eu acho que essa é a riqueza. E falando em indígena, nós temos aqui um país vizinho que é trilingüe. Trilingüe. Você já pensou o que é isso? Português, que eles também já falam, espanhol, que é a língua, e o guarani, não é? Isso. Agora, onde é que você viu assim maior fulgor, maior entusiasmo? Nos pequenininhos do nível 1 ou nos já quase grandinhos do nível 5? Olha, nos menores, porque para eles é uma novidade muito grande. Os adolescentes já têm inglês na escola regular. O 1º aninho ainda não tem inglês na escola regular, então para eles foi uma grande novidade. E a fase do desenvolvimento que eles estão é muito propícia para aprender uma segunda língua, né? Então, eles são muito empolgados. O pessoal do 5º, 6º ano também é bem empolgado, porque eles são cheios de energia por natureza mesmo, por conta da própria idade deles. Aí os adolescentes têm que pegar um pouquinho mais no pé, chamar atenção de vez em quando, né? Às vezes estão com alguma preguicinha, alguma coisa assim para estudar, mas os menores são os mais empolgados. O interessante que você estava falando, eu estava lembrando aqui. Um dia nós saímos no nosso grupo, eram 5 brasileiros e 2 espanhóis. E fomos viajar de trem, indo da Espanha até a Irlanda do Sul, ali em Dublin, onde nós íamos fazer um curso lá. Menina, eu sempre fui assim empolgado com as minhas coisas, eu achei que eu falava inglês para dar e vender. Chegou e fui escolhido pelos colegas para poder chegar nas estações, no lugar de falar. Primeiro impacto foi terrível na estação Victoria Station. Só para perguntar onde pegava o trem que saía para ir a Belfast, na Irlanda do Norte. E depois o outro para até Dublin. Menino, foi um choque, porque eu já perguntei, e a mulher falou, I don't know. Quando ela falou, I don't know, eu falei, como é que essa mulher não me entendeu? Eu falei tão claro. Mandou repetir outra vez, mandou repetir. Eu falei, Cacilda, comecei até a passar vergonha. E a nossa fila começou a esticar, coisa que lá em Londres você nunca vê fila, né? Tudo bem, consegui falar, quase que tive que escrever. E na hora dessa mulher então falar para mim, aí piorou. Porque é interessante, quer ver? Cara, vou dar uma expressão bem simplória. What time is it? Que horas são? Né? É assim, lá eles falam assim, eu falei, o quê? Então nessa hora que você veio aqui, tchau, meu filho. E na hora do jornal, eu só lembro que entendia quando eu falava Washington. Eu falei, bom, deve estar falando de Washington. Essa história, como é que a gente resolve assim, Carol? É terrível. Você já teve experiência indo fora? Ainda não. Mas nós tivemos a experiência com os americanos de Nebraska, que eles estiveram aqui, e eu colaborei como tradutor-intérprete. E foi uma experiência muito enriquecedora justamente por conta disso.
porque a gente precisa ser testado mesmo na língua para vivenciar, né? Verdade. E isso é muito importante porque talvez a maioria das pessoas pensem assim que nunca precisarão de inglês, né? E como você bem citou, nossos vizinhos aqui, eles falam, né, 3 línguas tranquilamente. Isso faz parte do cotidiano deles. Aqui no Brasil, me parece que a gente precisa amadurecer um pouco para isso. Porque como o nosso país é muito grande, né, a gente tem aquela sensação de que nunca vai sair daqui. Inclusive, quanto mais baixa a classe social da pessoa, mais ela acredita que nunca vai sair daqui. E nós temos aí o exemplo do programa Ciências Sem Fronteiras, que proporcionou para muitos universitários saírem do Brasil, irem para países falantes, né, de várias outras línguas. E hoje a gente tem muitas outras possibilidades para isso, né, de sair, de viver essas experiências. Então eu acho que a gente está vivendo esse processo de amadurecimento. E essas famílias atendidas, né, cujos alunos são atendidos pelo projeto, elas acredito que já estão entrando nesse processo de amadurecimento. Né? Quando vê a criança em casa, por exemplo, falando, né? Isso. O que você falou aí? E já torna algo natural do cotidiano familiar. Interessante, porque sabe quais eram as 2 palavras que eu mais falava quando eu saía assim para esses lugares aí? Slowly, please. Fala devagar, por favor. Eu não estou entendendo nada que você está falando. Toda hora, slowly, please. E aí você foi uma coisa que me fez lembrar também os bons tempos. Nessas viagens que a gente fazia, a gente reunia, por exemplo, italiano, espanhol, francês, alemão, português, brasileiro, boliviano, o que tivesse, né, por lá, e a gente fazia reuniões. Cada um não podia falar na própria língua, ele tinha que escolher uma outra. Eu, por exemplo, não podia falar em português. Aí depois que descobriram que a gente estudava na Espanha, já proibiram a gente falar espanhol também. É interessante porque é maravilhoso você estar recepcionando uma pessoa que fala uma língua completamente diferente da sua, mas você está entendendo. Coisa linda isso, né, Carol? É. Maravilhoso. É engraçado. Meu diretor... Com essa mulher aqui, eu te contar uns 3 dias sem parar de ter assunto para Deus do mundo. O que eu vou te perguntar agora é uma coisa assim que até pode ser um pouco constrangedora, mas não é nesse sentido. Por exemplo, dificilmente a gente tem bons professores de inglês nas escolas, porque muitos deles, até porque fizeram um curso de inglês, já estão dando aula. Certo? Essa dificuldade que a gente vê com os alunos, né, que um sabe muito, o outro nunca teve contato. Com os professores, a disparidade também acontece. E aí, como é que vocês se viraram? Então, nós temos um grupo de professores na rede, né, professores de inglês, todos ocupados, né, com as suas aulas e tal. Eu tenho trabalhado com esses professores no programa de formação continuada da CEMED. Agora, o professor que assumiu o projeto, ele não faz parte da rede. Nós recebemos alguns currículos, né, de alguns professores interessados e foi feito todo um processo de escuta das possibilidades desse professor, porque como são 10 turmas de 15 alunos, esse professor teria que trabalhar só, né, para esse projeto. Então conseguimos um professor, né, qualificado, que já tem uma experiência com o ensino de língua inglesa, né, e também já esteve fora, então já teve essa prática de linguagem em ambiente cuja língua local é a língua inglesa. E o professor se adaptou bem também à realidade dos alunos, às suas dificuldades, então foi tudo muito tranquilo. Mas quanto a essa questão da dificuldade que alguns professores de inglês têm, né, com o seu próprio objeto de ensino, isso é uma realidade em nível de Brasil mesmo. E esses problemas vêm desde a formação acadêmica, a identidade do professor, a identidade da própria disciplina de língua inglesa dentro da escola, que é conflituosa, né? Então, nas pesquisas, né? Só uma perguntinha de leve. Aqui em Dourados, quantas pessoas fazem o curso?
que você fez, por exemplo, de mestrado e partindo para doutorado em inglês? Olha, eu posso tomar como base a minha turma. Da minha turma de graduação, apenas 2 foram para o mestrado, 2 alunas, eu e mais uma. Éramos em 20 alunos. Que tinha começado com Isso. 40. Exatamente. E só que ela foi para outra área, né? Apenas eu fui para a área da língua inglesa. E segui para o doutorado também nessa área. Mestrado em inglês, doutorado em inglês, quantos tem? Aqui em Dourados? Olha, atualmente, de uma turma de mestrado em linguística de cerca de 15 alunos, eu acredito que no máximo 5 alunos desenvolvem pesquisas nessa área. Aí é que tá, né? Não é fácil. Agora, eu fiquei assim fascinado pela forma como você trata esse projeto. E eu queria que você pegasse essa câmera aqui, tá vendo? Aqui, ó. Sim. Estimule os pais, mostre para eles o lindo e eficaz que é esse projeto, que vai abrir horizontes, né? Um leque de opções para os filhos dele. Fala, Aline. Bom, foi um grande presente para a rede poder receber a oportunidade de executar esse projeto, né? Então, uma ideia que veio, né, na época, a nossa secretária Marinísia, nós fomos levados a executar o projeto e fazer acontecer. Então, assim, a gente percebe que é muito importante que as famílias estimulem os filhos a conhecer outras línguas, né? Principalmente a língua inglesa, que é uma língua de extrema importância nessa época contemporânea. Através de música, filmes, né? O que a família puder estimular a criança é importante. Aos pais que têm os filhos matriculados no projeto, é importante vivenciar isso também com eles, né? Por mais que talvez a gente não entenda muito, né, o que eles estão aprendendo, perguntar, né, como foi a aula, o que ele aprendeu, como se fala tal coisa em inglês, aprender também com ele, né? Quando ele disser alguma coisa em inglês em casa, perguntar o que ele falou, como se fala, aprender também um pouquinho, tornar isso uma coisa importante, né? Porque a opinião da mãe, do pai, de quem está na casa, pesa muito para o aluno. Então, acho assim que vivemos numa época que a gente precisa se conscientizar da importância desses saberes, e no nosso caso aqui, a aprendizagem de língua inglesa. Carol, vou falar para você o que poucas vezes eu falei. Eu estou assim lisonjeado com a sua presença. Você realmente é muito mais do que a gente vê lá no trabalho. E eu fico feliz em saber que a Marinísia foi escolhendo assim a dedo. Ô, japonesinha danada. Eu imagino essa mulher, se ela pudesse, né, dirigir os destinos de nossos Dourados. Aí sim, essa vida. Bom, agradeço profundamente sua presença. Parabenizo o seu conhecimento e a prática desse conhecimento traduzida para os alunos que estão aprendendo. E nós aqui da TV Grandourados pedimos a Deus que fortaleça nossos corações diante dos embates da vida, principalmente nessa profissão, professor. Meu Deus do céu, como é complicado, mas que em todos os casos a gente se lembre de que em tudo devemos dar graças a Deus. É difícil, mas é o melhor. Nosso programa Dourados em Revista vai para o YouTube e com ele para o mundo inteiro aí ficar sabendo o que nós fazemos em Dourados. Mas não é isso? A importância disso? Muito obrigado a todos e até o próximo programa.